Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 em diante. E chegamos à 21ª mensagem sobre o tema o verdadeiro cristianismo. Já são 21 cultos que o pastor prega sobre esse tema, que tem sido uma grande bênção de conhecimento, de maturidade para a nossa igreja, né? Então todos os irmãos acharam? Então acompanhe a leitura do texto, por favor. Diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então vamos orar ao Senhor para que Deus nessa noite fale coisas que venham a trazer muita maturidade para a igreja, muita experiência para o povo de Deus, para que nós não sejamos enganados, para que nós saibamos distinguir o que é o verdadeiro cristianismo, o que é o falso cristianismo, o que é o verdadeiro evangelho, o que é o falso evangelho, o que é a verdadeira igreja, o que é a falsa igreja. Então vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós temos vivido, Senhor, num mundo tão conturbado, onde nós vemos as pessoas completamente desorientadas. Elas não sabem que caminho seguir, elas não sabem onde está a luz, onde estão as trevas, elas não sabem o que é verdade, o que é mentira, elas não sabem o que é de Deus, o que é do diabo. Há uma confusão generalizada no mundo espiritual. Mas nós, Senhor, temos ouvido a Tua voz, temos sido ensinados pelo Teu Espírito Santo, temos aprendido aqui na igreja as coisas mais profundas de Deus. O Senhor tem preparado um povo como jamais houve nessa terra, um povo que verdadeiramente conhece a verdade, um povo que não se dobra diante dos poderosos, um povo que é fiel ao Senhor, um povo que não nega a Tua palavra, um povo que exalta sobremaneira o Teu santo nome. E nessa noite, Jesus, nós queremos aprender um pouco mais, queremos conhecer um pouco mais dessa coisa que o Senhor tem nos mostrado ao longo desses cultos, porque tudo isso aqui aconteceu no passado, mas continua acontecendo nos dias de hoje, e nós precisamos estar bem atentos para sabermos distinguir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Então fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, fala aos Teus pequeninos, aos Teus santos. Usa-me, Senhor Deus, como pastor, como anjo desse ministério, como autoridade que o Senhor mesmo constituiu sobre este rebanho. Dá-me a capacidade de explanar a Tua palavra com verdade. Inspira-me, porque a minha suficiência ela vem de Ti, meu Deus. E eu humildemente te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor. E todo aquele que crê, diga amém e amém.
Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, então veja que o texto bíblico nos mostra que aqui estão os líderes da religião judaica, aqueles homens que eram tidos pelo povo de Israel como os mestres, como os mais espirituais, como aqueles que eles viam como sendo os mais conhecedores das Escrituras Sagradas. Eles se apresentavam ao povo dessa maneira. Eles se apresentavam como mestres, eles se apresentavam como homens tremendamente espirituais, como conhecedores profundos das Escrituras. Por isso que eles eram reverenciados pelo povo. É como hoje, né? Hoje nós temos aí muita gente que quer ser saudado como reverendo, não abre mão disso, quer ser chamado de reverendo. Um irmão contou para mim em Recife que tinha um pregador, um pastor lá da Casa da Bênção. Ele era o líder da Casa da Bênção no estado de Pernambuco, né? E ele disse: pastor, todo o culto dele, ele dá as instruções. Então, começa o culto, começa um louvor, uma adoração, aí daqui a pouco para, e a pessoa que estiver dirigindo o louvor diz: agora vamos ficar todos de pé, porque vem aí o consagradíssimo, o santíssimo, o ungidíssimo, o reverendo, era Jair de Oliveira o nome dele, missionário Jair de Oliveira. Aí disse que os tambores da bateria, aí disse que ele entrava, o reverendo entrava, né? E todo mundo reverenciando, né? Então tem isso aí nos dias de hoje também, gente sendo chamado de sua santidade. Lembra da visita do Papa? Sua santidade, o Papa. Irmãos, reverendo só tem um, o Senhor Jesus. Sua santidade é o Senhor Jesus Cristo. Então estava aqui ele, está aqui os reverendos, está aqui a sua santidade, está aqui, tudo aqui reunido. E o que eles fizeram? Eles ficaram profundamente ressentidos, porque Pedro e João ensinavam ao povo. Aí fizeram o quê? Prenderam Pedro e João, jogaram dentro de uma prisão, jogaram dentro de uma cadeia. Agora, por que esses homens ficaram tão ressentidos? Bom, primeiro, porque eles não admitiam que ninguém mais ensinasse ao povo a não ser eles. Então, de repente, ver dois homens simples, dois homens rudes, dois simples pescadores da Galileia ensinando ao povo, isso para eles era uma ofensa sem fim. Aliás, essa coisa de querer ser exclusivista, de querer ser o dono da verdade, ser o dono da religião, há poucos dias atrás, toda a imprensa no Brasil e no mundo noticiou o Papa fazendo uma declaração ao mundo e dizendo que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira, que todas as outras são falsas. O Papa falou isso agora há poucos dias. Quer dizer que, na opinião dele, só vale o ensino da Igreja Católica. Quer dizer que, na opinião do Papa, só quem tem autoridade para ensinar são os padres. Agora veja que coisa absurda. Se fosse de verdade assim, se somente eles pudessem ensinar, se somente eles tivessem o direito de proclamar alguma coisa, todos nós aqui seríamos adoradores de santos, seríamos adoradores de imagens. Todos nós que estamos aqui estaríamos crendo em purgatório, seríamos devotos da Virgem Maria, porque só teríamos o ensinamento deles. É verdade ou não é verdade? Seria exatamente isso. Agora, há um movimento hoje nas igrejas evangélicas. Eles querem criar um órgão que decida, que determine, olha que absurdo, quem pode ser pastor e quem não pode ser pastor. Eles querem criar um órgão que diga assim: só pode pregar, só pode ser reconhecido pastor se for aprovado por a gente. Se a gente der um carimbo, esse pode, esse aqui não pode, esse está reprovado, esse aqui nós não aceitamos como pastor. Está sendo trabalhado isso aí. Mas eu acho interessante como é que Deus humilha essa gente, né? Deus humilha. E Deus mostra que eles, na verdade, não passam de uma grande fraude. Aqui mesmo, nesse episódio, Deus fez isso. Você vê, dois homens simples, dois homens que não tinham estudo, que não tinham curso superior, que não tinham títulos pomposos, que não eram chamados de reverendo, que não eram chamados de sua santidade, que não eram chamados de sumos sacerdotes, ensinando ao povo
coisas que aqueles que se apresentavam como sendo os mestres da religião nunca haviam ensinado. E o que é pior é que Pedro e João, aquilo que eles ensinavam, desmascarava completamente o ensino dessa gente aqui. Olha, irmãos, já tinha acontecido essa mesma coisa aqui durante o ministério terreno de Jesus, e Jesus humilhou duramente essa gente. Olha, Deus não deixa passar em branco. Deus humilha aqueles que querem ser prepotentes, arrogantes, aqueles que se julgam dono da verdade, sabe, para perseguir a verdade de Deus. Por exemplo, vamos ver em Mateus, como aconteceu na época de Jesus. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 23. Todos acharam? Então vou ler. Diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele, olha eles aí de novo, olha, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, olha o que eles foram perguntar a Jesus: com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Quem deu a autoridade para você ensinar o povo? Para você falar o que você anda falando aí? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se vocês me responderem, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Aí Jesus perguntou para eles: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Porque eles não criam em João, não acreditaram no ensino de João Batista, não receberam a mensagem que João Batista proclamava, né? Aí começaram a discorrer entre si e diziam: bom, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não acreditaram no que João falou? Se dissermos que era dos homens, é para temer o povo, porque todo o povo considerava João como um profeta de Deus. Aí disseram: caramba, e agora? Que situação que ele está nos colocando? Então responderam a Jesus: não sabemos. Vocês não sabem se era dos homens, se era de Deus? Não, não sabemos. Aí Jesus disse: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Aí no versículo 28, o Senhor fala de uma parábola e diz: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aí ele respondeu: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outro no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então aqui mais uma vez, Deus está mostrando as autoridades religiosas, aqueles que se diziam os mais espirituais, os profundos conhecedores das Escrituras, recusando a palavra que João pregava. E Jesus disse: vocês recusam o que João prega. João pregava a verdade, João era um profeta de Deus. E Jesus disse: no entanto, pessoas comuns, cobradores de impostos, prostitutas, creem e estão entrando no reino de Deus, e vocês ficando de fora. Não é interessante isso? Olha a humilhação. Vocês se julgam e sabem tudo. Vocês estão aí, né, sendo reverenciados pelo povo. No entanto, quando vem a verdade de Deus, vocês recusam. Vocês ficam de fora do reino. Mas olha aí, ó. Até cobradores de impostos, até as prostitutas creram, se converteram e adentraram o reino, e vocês de fora. Só que anos depois, estava se repetindo a mesma coisa, só que agora com os discípulos, e Lucas registrou isso. Vamos voltar lá em Atos, Atos capítulo 4, vamos ler o versículo 3 e o 4. Então eles vieram de lá, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Agora olha o versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Outra vez nós vemos aqui, olha, as autoridades religiosas recusando crer na verdade,
ficando completamente de fora do reino, e gente absolutamente comum do povo crendo. É por isso, irmãos, que ao escrever a sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo lembrou à igreja que foram exatamente os sábios e os poderosos destes séculos que rejeitaram o evangelho. São eles que rejeitam o evangelho, são eles que rejeitam a verdade de Deus. Veja quem é que mais faz oposição ao evangelho da graça de Deus: os líderes religiosos. O povo mesmo quer, tem fome, tem sede de conhecer a verdade, mas eles pegam o povo e começam a botar minhoca na cabeça. Olha, cuidado que você é do diabo. Olha, cuidado de ser um falso profeta. Olha, não dê ouvido isso aí que você vai para o inferno. Aí começa a fazer pressão e as pessoas não têm conhecimento, muitas das vezes se rendem a ele. É assim ou não é assim? É assim, né? Então está aqui, ó. Abre primeiro aos Coríntios. Vamos lá, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 em diante. Então o apóstolo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Como essa igreja tem envergonhado as fortes, hein? Ministérios aí poderosos. E quantos anos tem essa igreja aí? Essa igreja aqui tem 15 anos e tal. A nossa tem 1.500 anos. Ah, é? É. Como é que vai dar ouvido à igreja nova dela? Vocês são muito fraquinhos. Aqui, ó. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Irmãos, olha, tem sido assim ao longo da história da igreja. Enquanto que os sábios e poderosos permanecem do lado de fora, recusando a verdade, atacando a verdade, pessoas simples, às vezes pessoas até sem estudo, pessoas comuns do povo, têm entrado no reino de Deus, irmãos, e eles ficando de fora. Pessoas que Deus ilumina os olhos, pessoas que Deus abre o entendimento, abre o coração, para que elas possam entender a verdade, para que elas possam compreender o sentido da palavra, e elas vão conhecendo, elas vão se tornando pessoas de vida santa, pessoas tementes a Deus, pessoas que são fiéis ao Senhor, pessoas que manejam bem a palavra da verdade. Você quer que eu diga uma coisa para vocês? Nós temos aqui pessoas simples, muitas aqui são simples. A pessoa mais simples que tiver aqui hoje, que menos estudo tenha, sabe mais Bíblia do que esses que aparecem aí na televisão como se fossem os donos da religião. Você sabia disso? Se você chegar frente a frente com eles, você bota eles no bolso, porque não entende nada de Bíblia, só tem pose. Parece na televisão, parece que sabe tudo, não sabe nada, absolutamente nada. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Amém? Volte lá em Atos 4. Atos capítulo 4, versículo 11. Pedro disse: acharam? Posso ler? Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Deixe-me fazer uma colocação. Preste atenção. O que cabe a um construtor fazer? O que um construtor tem que fazer? Construir, não é verdade? Ele tem que construir. Só que, irmãos, o verdadeiro construtor, ele não é negligente. Quando ele fala de construção, ele demonstra um profundo conhecimento, ele mostra que entende do assunto, sabe? Você sente segurança naquilo que ele fala. Agora, mesmo ele falando bem, mesmo ele demonstrando um profundo conhecimento, não é pelo que ele fala que você vai identificar se ele é verdadeiro ou se é falso. Como é que se identifica, pastor, o verdadeiro construtor?
por aquilo que ele constrói, não é pelo que ele fala. Você tem que pegar e olhar para o edifício, aí você vai ver a realidade. Deixa eu ver o edifício que esse cara construiu, deixa eu ver se ele entende mesmo de construção, deixa eu ver se ele fez bem feito, deixa eu ver o acabamento, deixa eu ver o material que ele usou, deixa eu ver aí a fundação que ele fez, se é bem feita, se garante mesmo que esse bicho não vai cair, como é que está a coisa. Aí você olha lá. Só que esse edifício aqui é a igreja. Esse edifício aqui somos nós, o povo de Deus. Você quer ver? Volta em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 9. Paulo diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha, nós somos o edifício de Deus. Então, nós temos visto aí, irmãos, olha, um monte de líderes religiosos que se arvoram em ser os construtores da vida espiritual do povo, ser os construtores da igreja espiritual, só que eles rejeitam o evangelho da graça de Deus, e eles acreditam que pelos seus próprios métodos, eles vão conseguir construir, eles vão conseguir consertar as coisas. Então eu faço outra pergunta para você: o que é que essa gente tem feito ao longo do tempo? Examine o edifício, examine o que eles têm construído. O que o ensino dessa gente tem feito? Porque eu vejo aí fora, e creio que você vê também, as pessoas sem terem conhecimento de Deus. Eu vejo as pessoas com medo de ir para o inferno, as pessoas vivendo sem paz, sem segurança, sem nada. Um povo, meus irmãos, que crê em qualquer coisa que lhe ensine. O povo aí fora é assim, os que estão dentro desses lugares. Qualquer coisa que ensinar, eles dizem amém. Eles acreditam. Você não vê isso ou não vê? Mas eles não creem naquilo que Deus ensina através da palavra. Você vê, creem em corrente de libertação. Você vê aí verdadeiras multidões crendo em romaria. Aqui nós vemos muito no Ceará isso, né? Crendo em santo, em imagem, crendo em culto para quebrar maldição, crendo em G12, crendo em fogueira santa. Então eu tenho visto aí um povo que acredita muito mais naquilo que o diabo não pode fazer do que naquilo que Deus pode fazer. Olha, isso é trágico, irmãos. Vou repetir. Eu tenho visto um povo aí fora, com Bíblia debaixo do braço, dentro das igrejas, sabe? Que acredita muito mais no que o diabo não pode fazer do que naquilo que Deus pode fazer. Por exemplo, eles creem que o diabo tem poder de tirar um filho de Deus das mãos de Jesus e jogá-lo no inferno. Eles acreditam nisso. Isso é ensinado em todas as igrejas. Olha, cuidado, você está salvo hoje, mas você não sabe daqui a meia hora o que pode acontecer. Olha, cuidado, você está nas mãos de Jesus, mas se você der uma bobeira, o diabo te tira das mãos de Jesus e te joga no inferno. Irmãos, o diabo não pode fazer isso, mas as pessoas creem que ele pode. Então, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que é eleita de Deus, ela pode até crer numa mentira dessa, enquanto ela não conhece a verdade da graça. Mas quando ela ouve o evangelho da graça de Deus, olha, ela rompe com a mentira. Ela rompe definitivamente com isso. Ela não aceita mais ouvir heresia. Ela não aceita mais ser enganada. Ela não aceita mais ser manipulada. Você vai ouvir a verdade agora. Vamos no livro de João. Vou te mostrar a verdade. João capítulo 10. Versículo 27 e 28. Isso aqui é a verdade da palavra. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas têm livre-arbítrio e decidem se me segue ou se não me segue. Não, que história de livre-arbítrio é essa? E elas me seguem. Segue ou não segue? Segue. Aí no versículo 28 ele disse: eu lhes dou a vida passageira. Não, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está ouvindo a verdade da Bíblia, a verdade da palavra de Deus, viu? Em Mateus, capítulo 18, versículo 14,
O Senhor disse: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Pode um pequenino perecer? Pode um único filho de Deus ir para o inferno? Não. Isso não é da vontade do Pai que nenhum pereça, acabou a história. E quem é que vai contrariar a vontade de Deus? Quem pode frustrar os planos de Deus? Ninguém pode. Tem mais. Volta em João, capítulo 6, versículo 39. Jesus disse: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Então, se você não crê nesta verdade aqui, olha, é porque você é semente da perdição. É porque você é um incrédulo. Mesmo você tendo uma Bíblia, mesmo você estando dentro de um movimento religioso qualquer, mesmo você fazendo parte de alguma denominação, olha, você não é semente da salvação. Você é semente da perdição porque você não crê. Agora, é incrível, meus irmãos, mas a maioria das pessoas que estão hoje dentro das igrejas, elas não creem que Jesus na cruz derrotou o diabo. Elas não creem que o Senhor Jesus Cristo já nos imputou na minha vida, imputou na tua vida, eterna salvação. Que Ele já nos salvou eternamente. Eles não creem que Deus é soberano. Eles zombam disto, meu irmão, e ficam escarnecendo. Mas mesmo eles zombando, mesmo eles escarnecendo, esta é a verdade da palavra. Você quer ver? Vamos lá no Velho Testamento. Em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12, Davi, que reconhecia Deus como soberano, né? Ele disse: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Olha, o poder é de quem? De Deus. A grandeza é de quem? De Deus. A honra é de quem? A vitória é de quem? A majestade é de quem? Tudo quanto há nos céus e na terra pertence a quem? Deus. O reino é de quem? Deus. Quem é que é chefe sobre todos? Que manda em todos, em tudo? Deus. E como é que diz que é o diabo? E como é que diz que é o diabo, meu querido? Em Apocalipse, vamos lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. João escreveu e disse, o Senhor mandou João escrever, e disse: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi é o poder, né? Aquele que tem o poder total nas mãos, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Quem é que tem a chave de Davi? Quem é que tem o poder de fechar a porta que ninguém abre? Deus. Quem é que tem o poder de abrir portas que ninguém fecha? Deus. E como é que ele diz: olha, o diabo está fechando portas, o diabo está trancando os teus caminhos? Você está vendo como é que isso é? Então, eles escarnecem da verdade, eles desprezam a palavra. Só que uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão: olha, o resultado dessa incredulidade, o resultado dessa rejeição da verdade, olha, será trágico para essa gente, viu? Muito trágico. Vou mostrar por quê. 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 7 em diante. Encontraram?
Olha o que diz o apóstolo: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Você está vendo? Olha, irmãos, essa incredulidade perversa sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo, que essa incredulidade impera no mundo. Você vê que antes do dilúvio, antes de acontecer aquele dilúvio que Deus anunciou a Noé, o povo ria de Noé, ridicularizavam Noé. Eles achavam muito engraçado, né? Aquele velhinho construindo uma arca no meio de um planalto, onde não havia água nenhuma. E de repente aquele homem dizendo: olha, se arrependam, vocês estão vivendo uma vida devassa, Deus disse que vai se vingar, Deus disse que vai mandar chuva, vai haver uma inundação, vai cobrir os mais altos montes da terra, vai morrer todo mundo. Ele dizia, esse velhinho gosta de contar umas piadas engraçadas, né? Todo mundo zombava, todo mundo escarnecia, todo mundo dizia que aquilo que Noé estava dizendo era uma heresia. Aliás, Jesus falou sobre isso. Deixa eu mostrar para você em Mateus, capítulo 24, versículo 38 e 39. Olha Jesus falando sobre isso. Ele disse assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então riam, zombavam, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, mas isso não alterou em nada, meu irmão, a vinda do dilúvio. Não alterou nada. A punição de Deus veio. No dia determinado, disse: Noé, está pronta a arca? Tá, entra na arca. Você e sua família. Agora fecha a tampa, fecha a porta. Tampa aí, fechou. Aí a chuva começou. E eles não perceberam nada. Quando eles se deram conta, as águas já estavam subindo. Aí ficaram falando: Noé, 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 Noé. Não, agora já era, agora é tarde. Agora Inês é morta, né? A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Esses dias que antecedem a segunda vinda de Jesus, eles riem da verdade, eles zombam, eles escarnecem do Evangelho da graça de Deus, mas isto não vai alterar em nada no que diz respeito à vingança de Deus contra eles. Não vai alterar em nada. Pode zombar, pode escarnecer, pode dizer que é heresia, pode falar o que quiserem, mas a Bíblia diz que o Senhor virá com chama de fogo e vai se vingar dessa gente, meu irmão. Olha, eles vão receber uma penalidade. Qual é a penalidade? Eterna destruição. Não vão escapar disso. Com Bíblia debaixo do braço e tudo. Com título de reverendo e tudo. Com curso de doutor em divindade, PhD. O que adianta fazer tanto curso e rejeitar a verdade? Igualzinho essa gente aqui de Jerusalém. Vocês lembram daquele ditador lá do Egito? Aquele faraó, que quando Moisés foi ao Egito, ele desafiou Deus. Vocês lembram disso, não lembram? Deixa eu mostrar aqui. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 5. Olha, aconteceu a mesma coisa com ele, viu? Êxodo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Olha o que Moisés e o irmão dele Arão disseram para Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. E Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Você vê,
Esse incrédulo aqui, esse faraó incrédulo, ele foi até pior do que outros incrédulos que existem aí. Porque este aqui, ele nem disse que tinha livre-arbítrio. Nós temos incrédulo hoje que, não, eu tenho livre-arbítrio. Esse aqui nem isso disse. Ele disse logo que não conhecia Deus, que não reconhecia Deus nenhum. Quem é o Senhor para eu lhe obedecer a voz? Não conheço Deus nenhum. Eu é que sou Deus. Não vou deixar Israel ir. Quem é esse Senhor que vocês estão falando dele aí? Eu que sou faraó. Faraó naquela época era visto como se fosse um Deus mesmo. Como se fosse uma divindade. E Deus está lá ouvindo. E Deus disse, deixa estar. Esse indivíduo agora, ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Quantos paus se faz uma jangada, né? Agora ele vai ver o que é bom para tosse. Agora ele vai ver com quem ele mexeu. Ele agora vai ver quem é o Senhor. Irmãos, Deus mandou 10 pragas para o Egito. O reino desse sujeitinho aqui, olha, ficou em polvorosa. Aí chegou uma hora que ele chamou Moisés e disse, olha, eu me rendo. Leva o povo e vai servir esse Senhor aí, porque senão ele acaba com o meu reino. O pastor, ele se rendeu. Abra aí no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 30. Ele não se converteu, mas ele se rendeu, reconheceu que tinha Deus mesmo. Disse, caramba, esse Deus deles é violento, é tremendo. Vai acabar com tudo aqui no Egito, né? Então, Êxodo capítulo 12, versículo 30 e 31. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Vão embora, vão lá servir, pelo amor de Deus. Saiam daqui, leva o povo todo, vai servir esse Senhor, que eu não estou aguentando mais. Então, o povo de Israel saiu do Egito, começou o grande êxodo em direção à terra prometida, que era Canaã. Só que Deus, irmão, não estava satisfeito ainda. Deus disse, não, é muito pouco que eu fiz com esse sujeito. Eu vou dar uma lição ainda maior a esse sujeito, esse tal de Faraó. Olha, irmãos, Deus fica indignado com incredulidade. Não tenha atitude de incrédulo. Não tenha, viu? Nunca duvide da palavra, nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide de nada. Porque Deus fica zangado. Então esse sujeito aqui, ó, Deus, não estou satisfeito ainda. Eu vou dar uma lição mais dura nele. Vire a página, capítulo 14. Versículo 4 em diante. Diz assim, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Deus disse, olha, eu vou mudar o coração dele. Ele mandou o povo ir, mas eu vou fazer ele voltar atrás. Olha como Deus comanda tudo. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Bom, mais uma vez, Deus mostra aqui como é a loucura do auto-engano. Olha, a pior coisa que tem é quando a pessoa começa a enganar a si mesma. Faraó disse assim, que é isso que eu fiz? Como é que eu fui deixar, como é que eu fui permitir que Israel deixasse o Egito? Que eles nos deixassem de nos servir? Eles são nossos escravos. Como é que eu fiz uma coisa dessa? Eu é que tenho o poder, eu que determino tudo. E aí juntou todo o seu exército, o exército mais poderoso
que havia na face da terra naquela época, todos os seus carros de guerra, e ele saiu certo, absolutamente certo, que com o poder que ele tinha nas mãos, ia trazer o povo hebreu de volta para a escravidão do Egito. Saiu certo. Quando ele viu o povo parado defronte do Mar Vermelho, ele disse: agora eu peguei essa gente. Eles não tem como passar o mar, eles não tem como atravessar esse marzão ali. Eu não falei que eu sou o Todo-Poderoso? Eu não falei que eu faço o que eu quero? Eu não falei que eu tenho o poder para isso? Vou levá-los todos de volta agora. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Todo-Poderoso. O que aconteceu? Deus abriu o Mar Vermelho. O povo de Israel, irmão, passou a pé enxuto. As águas ficaram como se fossem 2 muralhas de água. E o povo passando sem ser tocado nem por uma gotinha d'água. E Deus disse: agora deixa o reverendo entrar também. Vamos lá, reverendo Faraó. Vamos lá, sua santidade. Venha de lá, entra aí com o teu exército também. Ele olhou e disse: poxa, rapaz, que coisa maravilhosa, né? Vamos lá. Entrou. Quando chegou no meio do mar, aí a coisa mudou de figura. De repente, aquele chão que era duro começou a se transformar em lama. E eles, quanto mais eles andavam, mais afundavam na lama. E as rodas dos carros, das carruagens afundavam. E eles, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E não conseguiam ir para frente nem voltar. E Deus disse: agora, Moisés, estende a mão e fecha as águas do mar. E o mar, Faraó e todo o seu exército, irmão, morreu afogado nas águas do Mar Vermelho. E aqui, mais uma vez, Deus mostra a esses construtores a sua completa futilidade. Porque, meu irmão, olha, Deus domina sobre tudo. Não é o homem que domina, não é o diabo que domina. E Deus fica profundamente irado quando o homem não reconhece a soberania de Deus, quando o homem não reconhece que Deus está no controle de todas as coisas, quando o homem não reconhece que Deus é que detém na mão toda a força e todo o poder. Deus fica irado com isso. Sabe? Nós vemos aí 90% daqueles que se dizem crentes não reconhecem Deus como soberano. Fala para um crente lá fora que não foi ele que aceitou Jesus, foi Jesus que o aceitou. Olha, você compra uma briga. Quê? Não, eu que aceitei Jesus. Eu que dei uma chance para Deus. Fui eu. Eu aceitei. Não aceito de jeito nenhum. Mas é assim ou não é assim? É ou não é? Você compra uma briga. Deus tem que respeitar o homem. Olha, que ousadia, né? Deus tem que respeitar o homem. Você sabe o que é um pastor dizer? Deus tem planos, mas Deus não pode realizar os seus planos se o homem não permitir. Que barbaridade, que incredulidade perversa. Olha, teve um rei na Babilônia, um rei chamado Nabucodonosor. O reino desse homem foi um reino muito poderoso. Ele era um rei muito forte. E aí um dia ele ficou empolgado, e esse homem quis se colocar como se fosse um deus, e quis exigir que todo o povo da Babilônia o adorasse. E Deus está lá vendo. Sabe? Rapaz, o cara quer se apresentar como se fosse um deus, está exigindo que o povo o adore. Sabe o que aconteceu com esse homem? Vou mostrar para você. Abra a tua Bíblia aí, por favor. No livro do profeta Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, versículo 29 em diante. Encontraram? Posso ler? Então vou ler. Tem gente que não achou ainda não? Pode procurar, eu espero um pouquinho. Pronto, acabou a espera. Então vou lá. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder
e para a glória da minha majestade. Olha como o rei está empolgado. Não fui eu que fez tudo isso aí, esse reino? Com meu grandioso poder. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou Deus. Para a glória da minha majestade, eu sou majestade. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Até você aprender isso, você vai pastar como se fosse animal. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Um monstro, né? Virou um verdadeiro monstro esse sujeito. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os anjos, né? E os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ele diz: não há quem possa inquirir Deus. Eu vejo esses canalhas espirituais dizendo assim: você tem que colocar Deus no canto da parede, você tem que obrigar Deus a te dar, Deus tem que... Olha que ousadia. Não é assim que fala? Versículo 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia. Olha, o rei Nabucodonosor ficou igual um animal no campo, passou a viver junto com os animais, comendo capim, meu irmão. Dá para você imaginar o rei, de repente ficou perturbado. Deus disse: vai ficar no meio dos animais, come grama aí, igual se fosse uma vaca. Você vai ficar parecendo vaca, não é nem boi, é vaca, é para desmoralizar geral. E o cara lá comendo capim, o cabelo crescidão, as unhas enormes, um monstro aqui, ó. O que é isso? É Deus agindo, irmão. É Deus agindo, é Deus agindo. Aí eu pergunto: será que as pessoas não conseguem ver a loucura que está hoje aí presente no mundo? Porque, irmãos, quando o homem diz que tem livre-arbítrio, ele está desafiando Deus. Está desafiando Deus. Eu vejo o mundo aí fora desafiando Deus. O resultado, olha, tem sido trágico, só não vê quem não quer. Eu vejo aí os homens vivendo pior do que os animais. Hoje você vê isso. Você quer ver, sabe por que eu digo isso? Por exemplo, os animais, eles não matam por matar. Eles matam porque a lei que Deus criou para a natureza, a lei da sobrevivência é essa. Eles matam para sobreviver, é a lei da natureza. O homem é pior do que o animal, o homem mata por matar. Você veja aí, pais contra filhos, filhos contra pais. Você vê aí a ganância, a inveja, a soberba, o ciúme. Você vê aí de uma maneira muito forte as traições, as infidelidades, o homossexualismo, o lesbianismo, a pedofilia, as drogas. Olha, é o homem vivendo como animal, pior do que animal. Você está compreendendo?
No mundo espiritual é a mesma loucura, irmão. É a mesma loucura. Gente usando aí galho de arruda, gente usando sal grosso, gente usando aí rosa, vassoura ungida. Sabe o que é uma pessoa pegar uma vassoura e o indivíduo dizer, ó, tá ungida, ela agora virou uma vassoura de fogo. Você vai varrer a tua casa e o fogo de Deus vai se espalhar, vai tirar tudo quanto é demônio lá de dentro. Gente usando enxofre, as mulheres sendo proibidas de se depilarem, a mulher vira um gorila. Uma mulher que não se depila, dá para você imaginar como é que ela fica? 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu saía correndo. Olha, eu desembestava a rua fora, meu irmão. Voltava mais nunca. Eu digo, Deus que me livre, ganhei um gorila dentro de casa, eu não quero gorila. As mulheres sendo proibidas de cortar o cabelo, de usar uma maquiagem, sendo proibida de se adornarem para os seus maridos, se enfeitarem, se apresentarem bonitas, se apresentarem belas para os seus maridos. Isso é uma coisa impressionante. São as pessoas vivendo como pior do que os animais. Um irmão disse para mim aqui na igreja, que antes dele vir para Cristo é Vida, ele era devoto de São Francisco. Ele disse, pastor Carlos, olha, todo ano eu tenho que cumprir uma promessa para São Francisco. Eu saía de Fortaleza para Canidé a pé. Você sabe que aqui é comum isso, né? Você pega aquela estrada de Fortaleza para Canidé. Quantos quilômetros são? Alguém sabe dizer? Até Canidé? 120 quilômetros? Não é tão longe assim não, né? Pensei que fosse mais. Mas para ir a pé... E você vê na estrada, né? Aquele monte de gente usando aquela batina marrom, né? Aquele negócio aqui amarrado na cintura branco. Eles, pastor, eu ia, olha, chegava lá com os pés sangrando. E é isso que acontece mesmo. Vai lá ver, quando os romeiros chegam. 120 para quem sai daqui. E quem mora nos interiores, mais distante ainda. E faz a promessa de ir a pé para Canidé. Você viu? Uma barbaridade, né? Mas a pergunta é, pastor Carlos, por que Deus permite tudo isso? Por que Deus permite gente vivendo pior do que o animal, como o irmão acabou de falar aí? Vamos voltar aqui em Daniel, capítulo 4, versículo 32. Agora você vai entender por que Deus permite isso, viu? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Ou seja, até que os homens reconheçam a soberania de Deus. Deus disse, olha, enquanto não reconhecer, vai viver pior do que os animais. Irmãos, não é o diabo que domina esse mundo, é Deus. É Deus. Olha, Deus é quem dá o reino, está aqui, ó, a quem quer. Deus salva quem Ele quer, Deus cura quem Ele quer, Deus exalta quem Ele quer, Deus humilha quem Ele quer. Tudo é Deus, Deus é que disse tudo, acabou a história. Não tem nada de diabo, tem nada de inferno, de demônio, nada disso. Então, esse sofrimento e essa humilhação de Nabucodonosor só teve fim quando ele disse, eu ergui os meus olhos aos céus, quer dizer, clamou, implorou, aí voltei a ter entendimento, aleluia. Aí eu passei a compreender essa majestade, essa soberania de Deus. Enquanto não entendeu, Deus diz, vai ficar aí. Fica aí, come grama, desgraçado. Viu? Come. Enquanto eu não tive esse entendimento, eu também vivi assim. Comendo enxofre, me lambuzando de óleo, comprado ali no hiper, e dizia que era de Israel. Me lambuzava todo, meu irmão, unge tudo. Entendeu? Isso não é uma ignorância sem fim? É ou não é? Quantos anos eu passei me prostrando diante de imagem, beijando o pé de imagem, meu irmão?
eu entrava na capela do Colégio Salesiano em Natal, né, nos meus 12 anos de idade. Eu já era coroinha. Eu entrava, tinha lá uma imagem gigantesca de Maria. Eu era devoto dela. E me prostrava diante dela, e lambia os pés de Maria. E dizia, fala comigo, Maria, fala, fala, fala. Diz que você fala. Nunca falou nada. Sabe? Pior do que um animal. É verdade, irmão. Pior do que um animal. Olha o que a gente sofre, sabe? Mas um dia, Deus iluminou os meus olhos. Um dia Deus abriu o meu entendimento, como fez com esse homem aqui, o Nabucodonosor. E Deus me fez compreender que Ele é o soberano dos reis da terra. Que Ele é o Todo-Poderoso. Sabe? Deus me fez compreender isso. Leia o versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Olha, quando você passa a reconhecer a soberania de Deus, Deus te exalta, irmão. Você é exaltado, Deus te dá glória, Deus te dá vigor, Deus te dá poder, Deus muda a tua sorte por inteiro. Ninguém mais te manipula, você não é mais escravo de ninguém. A maioria do povo de Deus aí é escravo. É um sistema de escravidão, meu querido. É uma escravidão do diabo. Os escravos, na época da escravidão, você sabe por que leite com manga faz mal? Você sabe por que faz mal? Você sabe que tem gente que leite com manga pode até matar, né? Quem já ouviu isso? Você tem coragem de beber leite com manga? Tem? Você tem coragem de chegar em casa, pegar manga, botar leite e lick? Ah, você já conhece, estou falando para os que não conhecem ali. Mata não, meu irmão, é mentira. Isso é uma mentira que veio lá do tempo da escravatura. Sabe por quê? Olha só. Havia os mangueiros, né, as mangueiras enormes, muita plantação de manga. Então, as mangas tinham abundância. Os escravos comiam manga à vontade. O dono de engenho, o senhor de engenho, o dono dos escravos não se preocupava. Mas um dia, um escravo lá deve ter dito, puxa vida, deixa eu misturar com leite. E fez, que delícia. Aí pronto, todo escravo começou a fazer vitamina de manga com leite. Aí os caras não gostavam, espera aí, leite é caro. Leite não, meu irmão, manga tem demais aí. Cai no chão que apodrece, agora leite, não. E agora, como fazer para parar? Aí eles disseram, vamos fazer o seguinte, vamos começar a matar uma meia dúzia deles e dizer que foi porque comeram leite com manga. Não, mas isso é verdade, isso é real. Aí começava a matar os escravos e dizia, por que morreu? Porque bebeu leite com manga. Ninguém mais bebia leite com manga. Olha, uma mentira do tempo da escravidão que ainda perdura hoje. Tem gente que não come leite com manga, tem medo. Não, isso é um perigo. Ai, você come leite com manga? Você vê como a mentira repetida, começa a assumir contorno de verdade? Né? É a mesma coisa que faz. Olha, se você sair daqui, o diabo te pega logo ali. Ah, caralho, Jesus. Saio mais nunca. O cara já está dizendo que o diabo está me esperando ali fora, como é que eu vou sair? Mas não saio de jeito de qualidade. É assim, debaixo do medo, sabe? Está assim, né, irmã? Hã? Diz que o diabo está onde? Em cima do poste da Coelce, é? Ô diabozinho esperto, né? Diabo macaco. Hã? Sobe no poste da Coelce. Diziam isso para a irmã, é? Olha só, ó. Se a irmã sair daqui, o diabo espera você no portão da tua casa.
Quando você chegar, ele está lá. Aí entra em você. A pessoa não sai não, meu irmão. Não sai mais nunca, eu morro aqui comendo enxofre. Eu morro aqui, meu irmão, não saio daqui. É assim que faz, é assim que funciona, meu querido. É mesmo, é? Olha, tá vendo? Quando ela saiu da seita universal e foi para a seita internacional da graça, aí a turma da Universal ia lá, os obreiros, de noite, pulavam o muro dela, chegava na janela dela, pegava a grade e corriam. Aí você ouviu, o diabo não foi lá não? Olha, o diabo disse que foi ontem à noite lá, não bateram na tua porta não. Ai, Jesus, é mesmo, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Então, irmãos, amados de Deus, olha como Deus humilha essa gente. Olha, Deus se indigna quando você não reconhece a soberania dele. Nunca, 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 nunca descreia que Deus é soberano. Por isso que a palavra diz, em tudo dai graças. Porque nada acontece, irmão, sem que seja com a permissão de Deus. Nada, absolutamente nada. Pastor, mas às vezes quando acontece uma coisa muito ruim na minha vida, Deus permitiu? Permitiu. Às vezes aquela coisa ruim é como se fosse um puxão de orelha, bem duro, bem forte, para você entrar nos eixos, para você acordar. Às vezes é Deus dizendo, olha, começa a fazer o que você não está fazendo. Você está relapso na vida espiritual. Ou então, deixa de fazer isso, você está errado. Você está andando por um caminho de erro. Se conserta. Você está compreendendo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, tudo, tudo. Como é que é a história, irmão? Hoje sobre a terra, reina a grande meretriz. Não, mas ela não tem só duas filhas, não. Ela é a mãe das meretrizes da terra. Ó, bota a meretriz nisso. É todo esse sistema de prostituição espiritual, que estão aí espalhados em várias bandeiras denominacionais. E o que é mais grave, né? Usando o nome de igreja. Antigamente a prostituta secular, olha, ela nem aparecia de público. Ela tinha vergonha que quando a sociedade sabia que a mulher era prostituta, olha, abominava aquela mulher. A mulher era discriminada. Era como se fosse uma pessoa com uma doença contagiosa grave. Né? Então, a prostituta só saía de casa à noite, para ir para o bordel, né? Escondida, ou então ficava lá mesmo. Hoje, como é que é? Hoje ela mora no teu prédio. E você ainda diz assim, bom dia, dona fulana. E a dona fulana está com um anúncio no jornal, sabe? E o celular aqui, para receber telefonema de homem, para marcar programa, para ir se prostituir. E ninguém reconhece, parece que é uma madame, né? Então, eles estão aí, ó. Parece que é igreja. E todo mundo chama de igreja. Não, como é que pode? Pastor Carlos fala da igreja. Que igreja? Não é igreja, é seita. É filha da grande meretriz. É tão prostituta quanto a mãe. Aliás, pior. Porque é uma prostituição mais refinada. É uma prostituição que, se você não tiver, sabe, cuidado, você não identifica a prostituição. Você pode ter uma pessoa que mora no teu prédio, uma mulher que é uma prostituta e você não sabe. E entra na tua casa, você faz aniversário do teu filho, você convida. É difícil identificar, porque é escondido, né? Ela se veste bem, sabe? Tem carro, a maioria tem automóvel, sabe?
Nunca você desconfia. Às vezes, uma moça que faz faculdade, está cursando universidade e é prostituta. E você não sabe. Então, no mundo espiritual, isso é terrível. Se você não tiver um conhecimento profundo, como nós temos aqui, você não consegue identificar o que é a igreja prostituta e o que não é a igreja prostituta. Você acha que tudo é igreja, tudo é sério. E não é. Amém? Então, Nabucodonosor só parou com o seu sofrimento, só deixou de viver como um animal, comendo capim no campo, quando tornou a vir a ele o entendimento. Quando ele voltou a entender que ele não era Deus de nada, que aquilo que ele construiu lá não foi o poder dele, foi o poder do Deus Todo-Poderoso. Aí ele voltou a entender que Deus é o Senhor dos céus e da terra. Aí Deus disse: entendeste? Entendi, Senhor. Vai me glorificar a partir de hoje? Vou. Não vai mais dizer que você manda em mim? Não. Não vai mais dizer que você me aceitou? Vai confessar que eu que te aceitei? Vou. Então agora você deixa de viver como animal. Agora eu vou te restaurar. Agora você não come mais capim. Agora você não fica mais comendo sal grosso. Agora você não fica mais sendo pisado pelos homens. Agora você vai desfrutar da glória de Deus. Amém, irmão? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus bendito. Pode glorificar a Deus com palmas. Aleluia, aleluia, aleluia.